Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um, fazendo crescer, prosperar no seu conhecimento, na sua graça maravilhosa. Meus amados, hoje, quinta-feira, nós vamos dar continuidade aqui à nossa lição, vendo aqui os juízos de Deus sobre não apenas os filisteus, os moabitas, mas também, como vimos ontem na quarta-feira, o juízo de Deus sobre a Síria, sobre a cidade de Damasco e as outras cidades da Síria. E na sétima pergunta de ontem, a gente viu que depois da Síria, o Senhor se volta para Israel. Ou seja, essas duas cidades, essas duas nações, a Síria e a nação de Israel, que estavam todas ao norte de Jerusalém, né? Ele saiu do oeste, depois foi para o leste, agora foi para o norte, né? Chegou a Israel, ao reino das 12 tribos. Damasco, a capital da Síria, ficaria em ruínas, Israel seria destruída, né? E os poucos que sobrariam, viveriam em plena miséria. Foi isso que nós vimos, né? E na oitava pergunta de ontem, o Senhor diz que estava chegando o dia do julgamento de Israel, quando Israel aqui é o povo do norte, o reino do norte chamado Israel, né? Nesse contexto aqui está sendo excluído aqui o reino de Judá, dos judeus em Jerusalém, né? Israel perderia todo o seu poder, todas as suas riquezas se acabariam, né? Ficariam parecendo um campo colhido por gigantes, né? E como uma plantação de oliveira que é sacudida, sobraria apenas, né, 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos e 4 ou 5 nos galhos mais baixos. Aí o Senhor deixa bem claro que é Ele que está dizendo. E isso iria acontecer, né? E hoje, na quinta-feira, vamos aqui para a nona pergunta, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Devido à destruição de Israel, naquele dia, entre aspas aqui, porque é uma expressão que ele usa, a destruição naquele dia, Isaías, o Senhor explora muito esse termo aqui no livro de Isaías, né? Naquele dia, o que fará o povo de Israel no dia do seu juízo, né? Qual foi a razão pela qual Israel experimentou a destruição? Por quê? Vamos ver aqui então o texto de Isaías 17, versículos 7 e 8 diz assim: Naquele dia olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. E não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará para o que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares do incenso. Veja que a linguagem aqui é que como se o Senhor, né, dissesse em outras palavras o seguinte: o povo de Israel tem fugido de mim, tem buscado se esconder de mim, tem subido aos montes, tem adorado falsos deuses, tem cometido aberrações, né?
tem feito passar seus filhos pelo fogo, pegar a criança, abrir a criança, né, a barriga da criança, ela viva, abrir, depois oferecer aos deuses queimado no fogo. Então o Senhor, isso é um dos pecados mais graves que o Senhor proibiu, né? Não consultar os necromantes, os mortos e outras coisas mais, uma série de mandamentos que o Senhor deu àquele povo de Israel, que seria como uma abominação. Então esse povo começou a fazer essas coisas erradas, né? Envolver com todo tipo de exploração, de imoralidades sexuais e tantos outros absurdos, conforme as nações vizinhas faziam. Eles queriam fazer o mesmo. E a maioria dessas aberrações, voltado para a imoralidade sexual e outros absurdos, né? Contra as leis de saúde, contra toda a orientação que Deus havia dado muitas leis ao povo de Israel, esse povo estava imitando as nações vizinhas que não tinham disciplina, viviam sem lei, viviam sem regras, se prostituindo, se alimentando, comendo todo tipo de desgraça, vivendo doentes e outras desgraças mais. Então, esse povo tentou fugir de Deus, né? Principalmente pelo fato da idolatria. Aí o Senhor falou assim, mas naquele dia vocês não têm onde se esconder. Vocês terão que olhar. Olha só, naquele dia olhará o homem para o seu Criador. Não tem como fugir. Os seus olhos atentarão para o Santo Israel. Não tem como eles fugirem agora. Vai ser olho no olho. Isso me lembra muito a cena de Apocalipse 6, versículos 15 a 17, quando no retorno de Cristo em glória nos céus, na companhia do Pai, todos os ímpios vão dizer, caiam pedras sobre nós, nos esmague, nos esconda da face, face é do olhar, do olho de Deus que está sentado no trono e do Cordeiro, o Pai e o Filho, voltando nas nuvens dos céus. Olha só. Naquele dia não tem como você fugir do olhar, não. O olhar vai ser todo para ele, não tem como se esconder. É o que ele está dizendo aqui. Aí ele conclui dizendo, e o homem naquele dia não olhará mais para os altares que foram construídos com as suas mãos, nem mais atentará, né, para o que fizeram os seus dedos. Não. Nem para os poste-ídolos, nem para os altares de incenso que eles mesmos construíram para adorar essas falsas divindades. Aqui nós temos uma revelação de juízo, porque o povo de Israel tem inúmeros outros pecados aqui. Por que Deus não detalha esses inúmeros pecados? Por que ele resume tudo aqui na idolatria? Porque a porta de entrada para todos os pecados está na idolatria. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Eu sou Yahvé, Deus o Pai, né? Eu sou Yahvé, aquele que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, Deus o Pai, Yahvé. Quem está falando? Basta ler Êxodo, capítulo 20, versículo 2 e 3, o primeiro mandamento. E aí, porque eles desobedeceram o primeiro mandamento, todos os outros mandamentos caem, né, nessa derrocada aqui. Por isso que aqui em Isaías, nós não temos uma lista das 98 abominações descritas lá nos livros de Moisés. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 10ª pergunta, que diz assim, quando vier a destruição sobre Israel, como ficarão as cidades e por que ficarão as cidades assim? Essa aqui é a 10ª pergunta. Vamos então procurar aqui entender, né, o porquê disso acontecer. O texto está aqui no livro de Isaías, capítulo 17, versículo 9. Diz assim, de novo ele começa, naquele dia, né, as cidades protegidas por muralhas, de onde as cidades? Claro que ele está se referindo aqui às cidades de Israel. As cidades de Israel ali em volta ali de Samaria, né? Siquém, né? E outras cidades, né? Próximo ali, aquelas cidades mais próximas ali de Samaria. Ele diz assim, ó, as cidades protegidas por muralhas ficarão desertas, como as cidades que os heveus
e os amorreus abandonaram quando os israelitas invadiram a sua terra. Tudo será arrasado. Veja que sempre que o Senhor traz uma mensagem de juízo, principalmente para o povo religioso, para aquele que é o seu professo povo, sempre que ele faz isso, ele sempre vai trazer algo claro que o povo já conhecia. Ele sempre vai trazer algo que aconteceu no passado. Porque o que aconteceu é o que será feito. O que ocorreu lá no passado tornará a acontecer de novo. Não existe nada de novo debaixo do céu. Esse é o princípio que a gente sempre vai falar aqui, o princípio inerrante da escatologia. Quer compreender o futuro? Olhe para o passado. Quem não conhece a história, quem não conhece as escrituras, está fadada a ser condenado por cometer os mesmos erros que os outros do passado cometeram, né? Um dos os maiores erros que o cristianismo comete hoje, principalmente aqueles que chamam de, né, os descendentes dos protestantes, dos evangélicos, é que muitos deles dizem assim, só que vale é o Novo Testamento, o Antigo Testamento não vale. Ora, se o Novo Testamento é uma repetição de tudo que está escrito no Velho Testamento, apenas ali está sendo explicado o Antigo Testamento, e o povo, na sua ignorância, não consegue. Ora, no Novo Testamento, Cristo disse, ora, como será o dia da minha vinda? Será como nos dias de Noé. Ele está dizendo para mim e para você, estude lá o Antigo Testamento. Lá em João 5,39, ele diz, examinais. Vocês não dizem que é para examinar as Escrituras porque cuidaste ter nela a vida eterna? Vocês estão certos, então deveriam fazer isso. Não é vocês que dizem isso? Né? Pois bem, e quantas outras vezes, falando de juízo, Jesus falou assim, será como Sodoma e Gomorra. O juízo será como aconteceu em Sodoma e Gomorra. E como é que Sodoma e Gomorra está lá hoje? Só as cinzas? Não existe mais. Né? Pois bem, e aqui o Senhor está dizendo exatamente, olha, vocês, povo de Israel, não invadiram a cidade dos heveus, a terra dos heveus e dos amorreus, que era justamente aquela terra onde eles estavam ocupando ali, né? Que o povo de Israel ocupou. Então, do mesmo jeito que os relatos históricos, que todo menino dentro de Israel sabe, como foi arrasadora o exército de Israel, né, eliminando tudo, né, velho, criança, animais, tudo morreu. Ele está dizendo, será arrasadora como vocês também. Então vocês sabem muito bem como será o juízo que virão sobre vocês. Agora imagine, meus amados, isso sendo dito por um profeta, né, que Isaías, né, que estava que foi especialmente, prioritariamente enviado com mensagens para o Reino do Sul, para Jerusalém, para a Judéia, para o povo judeu, separado das 10 tribos de Israel. E então, imagino que Isaías, ao comunicar esse juízo para o povo que pertencia a um reino rival ao dele, povo judeu, eu imagino que esse povo jamais acreditaria em Isaías por entender que ele estava falando aquilo como um falso profeta, que Deus não ia atender a voz dele, né? Seria complicado para aquele povo entender, mas Deus estava usando, né, alguém para trazer juízo. E isso é um ensinamento muito importante para nós hoje, porque a religião, a religiosidade que há dentro do cristianismo faz com que as pessoas pensem assim, só existe profeta verdadeiro na minha igreja. As outras igrejas estão todas erradas, né? E as pessoas que geralmente dizem isso ou pensam isso, são pessoas que não conhecem a Bíblia, não se dedicam ao exame correto das Escrituras Sagradas. Vivem de aprender
aquilo que a instituição dela dá para ela, uma ração balanceada, através de lições, né? Muito limitada a comida, nunca teve a coragem de examinar as escrituras toda por si só, com o devido cuidado, com as ferramentas corretas, da maneira correta, né? Como diz Isaías, né? Comparando verso com verso, um pouco aqui, um pouco ali, entendendo a regra, porque é regra sobre regra, não pode quebrar a regra, né? É preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento. A escritura é toda assim, maravilhosamente escrita, não por um, mas por em torno de 40 pessoas que Deus usou, dizendo a mesma coisa sem nenhuma contradição. E aí, meus amados, o que acontece é que a igreja de hoje é como se fosse partidária, né? Cada igreja é um partido contra o outro partido, disputando como clubes de futebol um contra o outro, e aí perdem a beleza do entendimento bíblico, né? Meus amados, é muito importante que nós nos voltemos para a palavra de Deus, porque esse povo aqui foi julgado naquela época e será julgado hoje em dia, daqui a pouco, antes da volta de Cristo, aqueles que se dizem Israel, aqueles que dizem cristãos, mas estão na condição do mesmo Israel, a maioria, as 10 tribos, a maioria, né, vivendo na idolatria, no mundanismo, e achando que nunca serão julgados. E os profetas de Deus, quando se levantam, ou o profeta no singular, tanto faz, se levanta trazendo uma verdade, muita gente fecha os ouvidos, né? E receberão essa mesma sentença, porque o que foi é o que será, o que aconteceu tornará a ser feito.